Hoje a gente vai mergulhar numa história impressionante sobre uma equipe de vendas que estava, assim, à beira do fracasso total. Mas eles não só viraram o jogo, como basicamente reescreveram as regras do que parecia possível. É uma história de como a derrota virou combustível para uma vitória, olha, extraordinária. E essa é a grande questão, né? Como é que um time, olhando para o abismo, de cara com o fracasso, consegue não só se recuperar, mas triunfar de um jeito espetacular? É isso que a gente vai entender agora. Imagina o cenário. Meio do mês e o placar era esse aí, 23%. Era só isso que uma equipe de uma concessionária lá em Fortaleza tinha alcançado da meta de vendas. Um número que, vamos ser sinceros, para muita gente já seria o fim da linha, uma sentença de fracasso. Pois é, com só 23% da meta batida e metade do mês indo embora, o cenário era bem desolador. A maioria das equipes já teria jogado a toalha, sabe? Começado a culpar o mercado, a falta de cliente, qualquer coisa fora do time. E o caminho mais fácil, mais óbvio era esse mesmo, desistir. Simplesmente aceitar que aquele mês já era. Era a conclusão lógica mais provável de todas. Era só abraçar a narrativa do fracasso, baixar a cabeça, sabe? E esperar o próximo mês chegar para tentar de novo. Uma história bem comum em muitos lugares, infelizmente. Mas não aqui. Essa frase, gente, que foi tirada de um comunicado interno, ela muda absolutamente tudo. É o ponto de virada. Ela sinaliza uma quebra total de expectativa e o começo de uma coisa completamente diferente. E essa mudança toda teve um epicentro. Um dia. Um único dia que não só mudou os números, mas que redefiniu a crença da equipe inteira no que era possível fazer. Foi o momento em que o jogo virou de verdade. Esse momento foi o tal do KOA Day. E o ponto-chave aqui é que não foi só mais um evento de vendas. Foi um dia de mobilização total em que cada pessoa do time se comprometeu com o único objetivo: virar o jogo. Pensa nisso como uma convergência de energia focada, de propósito compartilhado e de uma fé coletiva que, olha, não dava para abalar. E o resultado disso tudo? 30. Isso mesmo, 30 carros vendidos em um único dia. Um número que parecia fantasia horas antes se tornou realidade, na base da pura intensidade e do trabalho em equipe. E o impacto disso foi gigantesco. Nos últimos 15 dias do mês, a equipe foi lá e entregou os 77% que faltavam da meta. O que parecia uma derrota certa acabou se transformando numa vitória espetacular. O que é mais impressionante nessa citação é a mentalidade que ela revela, sabe? A ideia de que as circunstâncias não ditam o resultado. O time se torna a principal força em campo, capaz de moldar o ambiente ao seu redor e não o contrário. Então, a pergunta é: como isso aconteceu? Não foi mágica, não foi milagre. Foi o resultado de uma estrutura muito bem pensada. Então agora, a gente vai dissecar a anatomia dessa cultura vencedora para entender por que isso não acontece por acaso. O ponto crucial é esse: o sucesso deles não foi um golpe de sorte. Foi o produto de um sistema, de hábitos, de princípios que estão ali, rodando o tempo todo, preparando o time para momentos exatamente como esse. E esse sistema todo se apoia em 5 pilares. Primeiro, uma cultura muito forte, onde o grupo é mais importante que o indivíduo. Segundo, um ritmo de trabalho constante, que mantém todo mundo focado. Terceiro, mentoria de verdade, sabe, onde os mais experientes ajudam os mais novos a crescer. Quarto, resiliência, que é essa capacidade de apanhar, levantar e voltar mais forte. E por último, uma consciência do processo. Todo mundo entende cada etapa do jogo. Juntos, esses pilares são a base da alta performance. Com esses pilares na cabeça, vamos focar no principal deles, a cultura. Vamos ver como essa cultura redefine o que a gente entende por trabalho em equipe, tornando o time muito mais forte do que a soma das pessoas que estão ali. Essa cultura ganhadora deles pode ser definida de um jeito simples. É um sistema de apoio mútuo e de responsabilidade compartilhada. Não é sobre ter um talento isolado brilhando, mas sobre uma coesão que faz o sistema todo funcionar. E essa imagem aqui mostra a diferença de um jeito genial. À esquerda, a gente vê um modelo comum, uma corrente que quebra no elo mais fraco. Uma estrela pode até carregar o time nas costas, mas se alguém falha, todo mundo afunda. Já à direita é o padrão Fortaleza. Parece um sistema de engrenagens. Quando uma peça avança, o sistema todo cresce junto. E quando uma falha, outra segura as pontas. A estrutura é completamente outra.
E essa frase resume a filosofia perfeitamente. A responsabilidade é de todo mundo. Não tem ninguém ali só de passagem. Cada membro da equipe é um motor, contribuindo ativamente para o resultado final. No fim das contas, a grande lição que fica dessa análise toda é que o sucesso, nesse nível, não é um acidente de percurso. É uma escolha deliberada que é seguida por ações consistentes. E esse caminho para a vitória pode ser resumido nessas 3 ações. Mas entenda, elas não surgem do nada. Elas são a consequência daqueles 5 pilares que a gente viu. A decisão de não aceitar a derrota nasce da cultura. O trabalho duro é fruto do ritmo e da consciência de processo. E a coragem? Bom, a coragem é a mais pura resiliência em ação. E aqui está o resumo definitivo. Isso encapsula a história inteira. O resultado não veio do acaso, nem de um cenário que ajudou. Ele foi forjado lá dentro, pela vontade, pelo sistema e pela ação daquele time. Parabéns, D21. Fortaleza, vocês demonstraram força, garra, determinação e união em equipe. Que esse resultado sirva de exemplo para muitas outras equipes de vendas. Vocês são extraordinários. Parabéns.